E aí a gente vai para o nosso terceiro tema, tá? Que é a própria crise política e econômica dentro de Israel. Tá? Porque é o seguinte, enquanto a guerra em Gaza se arrasta sem solução militar e o conflito com o Irã escala perigosamente, que é antes aquelas escaramuças, nós estamos vendo uma guerra aberta, que não é de tropas físicas, mas é uma guerra aérea. Israel vive uma profunda crise política e social interna. O governo de Netanyahu, já enfraquecido por denúncias de corrupção e fracassos militares, enfrenta oposição crescente dentro da sociedade israelense. Não só das ruas, mas também de setores econômicos poderosos e até das próprias Forças Armadas. Né? Inúmeros generais de alta patente questionam, né, criticam abertamente Netanyahu. Então, a divisão no seio da sociedade israelense ajuda a explicar porque Netanyahu se arrisca cada vez mais em novas aventuras militares para tentar sobreviver politicamente, porque ele sabe que se ele cair, inclusive, vai ser preso, seja pelos crimes de genocídio, como também os crimes de corrupção que ele é acusado há bastantes anos, que levou, inclusive, há pouco tempo, né, há uns 2 anos, ele ser afastado do governo, mas acabou retornando. Então, nós temos, inclusive, setores conservadores e religiosos que compõem a base política de Netanyahu, defendendo a continuação da guerra em Gaza e o confronto com o Irã. Isso explica, né? E mostrando quanto a sociedade está dividida, porque setores seculares, democráticos e progressistas se opõem à escalada militar e à repressão contra os palestinos. Né? Claro, muito ainda influenciados por uma lógica ideológica sionista, mas se opondo em alguma ou mais medida a Netanyahu. E um dos setores que eu queria chamar a atenção são os jovens israelenses, particularmente na área de Tel Aviv e nas universidades, que participam de protestos regulares contra o governo e a guerra. E as próprias famílias dos reféns, que fazem campanha pública exigindo o retorno dos sequestrados de Gaza, responsabilizando Netanyahu pelo fracasso das negociações. E aí, ainda nesse sentido, uma pressão das elites econômicas e do setor de tecnologia, que é um outro fator crucial da crise, e a ruptura entre Netanyahu e uma parte, pelo menos, das elites econômicas e do setor tecnológico. Os empresários das áreas de tecnologia da informação, segurança cibernética, finanças e exportação, veem a guerra permanente como risco. Defendem guerra, sempre se alimentaram dos recursos, mas veem a guerra permanente como risco. E a campanha BDS e o isolamento internacional começam a afetar investimentos e negócios. Então, eles falam que é preciso dar uma resposta a essa campanha BDS, especialmente porque ela taxa o regime sionista de um regime de apartheid, igual ou pior aquele que nós vimos até início dos anos 90 na África do Sul. E as empresas de tecnologias e startups começaram, inclusive, a transferir sedes e capital para o exterior. E estão sofrendo com os bombardeamentos do Irã, né? E estão focando não só na capacidade de ataque aéreo de Israel, mas os centros tecnológicos, que são muito ligados ao setor de espionagem e de inteligência. Fora o turismo e o setor imobiliário, que também entraram em retração desde 2023. E é uma pressão de grandes investidores globais que alertam que Israel caminha para ser tratado como um Estado pária, como foi a África do Sul, especialmente ao longo dos anos 70 e dos anos 80 e início dos anos 90, que prejudica os negócios capitalistas dele. Certo? Só que nos últimos meses houve um crescimento das mobilizações contra o governo. Marchas semanais em Tel Aviv e Haifa, né, que são cidades, diferentemente de Jerusalém, tem muita presença dos nacionalistas religiosos, dos ortodoxos e de setores militares, né, porque é uma cidade ainda mais militarizada, né, e também a volta de protestos em massa de rua, que aqueles protestos que barraram a reforma judicial de 2023, que talvez vocês não lembram, junto com eles, protestos, inclusive liderados pelas famílias de reféns, que eu falei aqui. E tem setores judaicos seculares denunciando Netanyahu por buscar prolongar a guerra. E há setores religiosos também condenando
ainda com mais vigor, né, o sionismo como ideologia belicista, ultranacionalista, né, contra qualquer possibilidade religiosa de paz, né, de unidade dos povos abraânicos. Então, nós temos setores judaicos seculares, como também setores religiosos. Então, a rua em Jerusalém voltou a ferver, e o governo de Netanyahu, não tendo consenso e unidade, enfrenta uma oposição popular crescente. E o que ele busca? Repactuar a unidade com a guerra com o Irã, né, que está recebendo ataques, né, e o Israel está recebendo ataques. E a população busca, claro, algum tipo de unidade nacional nesse momento, né? E aí um elemento novo e sensível é o descontentamento dentro das Forças Armadas, particularmente de reservistas de elite que se recusaram publicamente a participar de operações de ofensiva de Gaza, e se alistar promovendo qual guerra no Irã, e grupos de pilotos de unidades de tecnologia e forças espaciais que divulgaram uma carta aberta condenando a condução da guerra, certo? Então, nós temos, e, portanto, uma crise política e social em Israel de grandes medidas, gente, né? Que quase derrubou o governo na semana passada. É muito simbólico, né, que o preparativo da guerra do Irã estivesse acontecendo no momento que o governo estava para cair, uma crise no parlamento de cisão da coalizão, que os partidos ultra-ortodoxos pressionaram por mais concessões, enquanto os partidos de direita, dita moderada, ameaçaram romper com o governo, né? Então, nós temos a possibilidade, inclusive, de queda do governo, não agora, nesse momento, mas se a guerra se prolongar muito, né? Com eleições antecipadas que não estão descartadas, apesar do governo ter conseguido voto, por um voto, inclusive, voto de apoio, né? Um voto de confiança do parlamento, né? Mas ele pode perder a qualquer momento. Então, essa cisão está colocada. Então, Israel enfrenta uma crise que não é só militar e diplomática, ela também é política e social. E uma guerra que deveria fortalecer Netanyahu está corroendo as bases do seu governo. Então, se ela se prolongar, e a gente vai falar aqui mais à frente, se os Estados Unidos não entrar na guerra, né, vai gerar um cenário interno muito frágil, né, ainda mais frágil, né? E esse cenário frágil foi, ao mesmo tempo que levou Israel a atacar o Irã, mas pode exportar o conflito, inclusive, para mais gente, inclusive trazendo os Estados Unidos, e Netanyahu buscou unidade nacional em torno de um inimigo externo, que é o Irã, inimigo durante décadas, que Israel cultiva através da mídia, da diplomacia, de que Irã, em algum momento, vai jogar ou pode jogar uma bomba atômica sobre eles, né, como forma de unidade. Mas se a guerra se prolongar, esse governo frágil pode cair. E aí é importante, ainda destacar alguma coisa econômica, a crise interna de Israel, né? Porque eu queria reforçar o caráter de Israel como um regime de apartheid, certo? Similar ao que era a África do Sul. Muito a mídia diz que é o único país democrático do Oriente Médio, mas aí eu pergunto, democrático para quem? Que o regime de apartheid era democrático para quem era branco, descendente de ingleses e principalmente dos boiers, né, os imigrantes holandeses, tá, que ocuparam a África Austral. Lá, quem era mestiço, imigrante, quem era negro era tratado como semi-escravo. Quem era mestiço e imigrante, mesmo sendo branco, imigrante, era cidadão de segunda classe. E é o que acontece em Israel. Apenas os judeus brancos, vindos da Europa Ocidental e Oriental, vindos da Europa, e os recém-imigrados dos Estados Unidos, também os chamados judeus ashkenazes, são cidadãos em pleno direito de Israel. Os
Os que vieram, os migrantes da Rússia, né, da antiga da ex-União Soviética, quem era judeu vindo do Oriente Médio, né, os sefaraditas, são cidadãos de segunda classe. São cidadãos de segunda classe. Você pode fazer um Google na internet e ver o que eles declaram. Enquanto os palestinos dos territórios ocupados são mão de obra semi-escrava. Existe um regime de passaporte, apesar de Israel ocupar a faixa de Gaza e Cisjordânia, inclusive Cisjordânia, que não está em guerra, há um regime que faz esses trabalhadores, né, se deslocarem para as fábricas e os locais de trabalho do território do Estado de Israel e receberem salários menores, não poderem dormir. Né? Então, nós vemos em Israel um regime de apartheid, certo? E há uma fuga de investimento nas empresas. E, ora, o sionismo, em aliança, tenta diminuir. Né? Por isso, essa aliança, por exemplo, com a extrema-direita brasileira, com as igrejas evangélicas, uma parcela das igrejas evangélicas, para tentar fazer um soft power, né? Um discurso cultural, ideológico, para amenizar essa fuga de investimento, né? E de empresas. E também as sanções. Né? Eu queria frisar esse aspecto. Eu queria, antes da gente avançar,